Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Juliana, trabalho na área de marketing da Organize Cloud Labs. Hoje vamos falar sobre Field Service Management, o FSM de ServiceNow, e estamos juntos até o meio-dia. Sobre a nossa agenda, nós teremos uma breve apresentação sobre a Organize e a ServiceNow pela nossa Inside Sales, Natália Ferreira, e o nosso consultor de soluções, Maurício Satomi, fará a apresentação dessa solução, seguida de uma demo, né, desse produto. Como já de costume, ao final nós abriremos um espaço para as dúvidas. Elas poderão ser feitas através da opção de perguntas e respostas, a Q&A, está disponível na tela para vocês. Se no decorrer da apresentação surgir alguma dúvida, sintam-se à vontade para fazer as perguntas a qualquer momento. Mas, como a gente falou agora, nós faremos essa parte de responder as perguntas somente no final da apresentação, ok? Então, Natália, passo aqui a palavra para você. Obrigada, Ju. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Como a Ju adiantou, vou conversar um pouquinho com você sobre Organize e ServiceNow. Então, para começar a falar sobre a Organize, nós somos o maior parceiro e o primeiro parceiro elite com headquarter no Brasil da ServiceNow na América Latina. Nós recentemente incorporamos o selo de Global Elite, né? Porque a Organize em agosto de 2020 agora passou a ser uma parte do grupo Accenture e assim nós conseguimos, né, juntos explorar todo o potencial que a plataforma ServiceNow ela pode oferecer. Ainda falando sobre Organize, nós atuamos 100% com ServiceNow, então não trabalhamos com nenhum outro fabricante. E o bacana disso é que todos os colaboradores eles conseguem se especializar na mesma plataforma, melhorar cada vez mais a qualidade do serviço entregue. Estamos com mais de 170 colaboradores no modelo CLT na companhia. E dentre as premiações que foram realizadas pela ServiceNow Brasil, em 2018 nós fomos eleitos o parceiro do ano e em 2019 o parceiro mais certificado. Globalmente, nós temos mais de 300 mil horas entregues, com um time altamente certificado, qualificado, e 80% de todo o nosso time foi treinado dentro de casa. Mas depois a gente fala um pouquinho melhor sobre os treinamentos, como que funciona. Nós temos mais um ponto, que é a entrega de valor. Então, tanto a ServiceNow quanto a Organize, nós prezamos muito pela entrega de valor, né, para o nosso cliente. Então, desde o início da venda até a entrega, é aplicada uma metodologia que a Organize desenvolveu, que chama OXF, Organize Experience Framework. E nessa metodologia é realizado um diagnóstico, onde todos são mapeados, né, todos os desafios e problemas que os clientes podem ter. E todo o processo de implementação, ela será focada, né, nesses objetivos para endereçar todas essas dores. Falando um pouquinho de satisfação dos nossos clientes, nossa nota de CSAT é de 9,6. Essa é uma nota dada pela própria ServiceNow, onde são realizadas pesquisas de satisfação em todos os clientes que nós entregamos projetos nos últimos 12 meses. E vale lembrar que a ServiceNow exige de um parceiro elite a nota de 8,5. Nós estamos aí bem acima, quase beirando a 10, um número bem bacana. Nós temos também uma área de inovação focada na criação de novas aplicações e aceleradores de implementação, tudo focado, né, para gerar uma melhor experiência para todos os nossos clientes também. A Organize ela tem uma média de crescimento anual de 113%. E é um número bem legal, mostra que a empresa vem crescendo bastante ano a ano, e nós estamos com operações no Brasil desde 2014. Agora, no próximo slide, a gente consegue identificar o que a Organize ela trabalha serviços fim a fim, né? Então, desde esse momento, como eu disse, né, da compra, então, na parte de criação de demos, POCs, com todas as soluções que a ServiceNow ela pode oferecer, nós realizamos também a parte de prova de valor, então, apoiando os nossos clientes com materiais, workshops, tudo que necessitarem nesse primeiro momento. Nós mapeamos e organizamos todos os processos das empresas para que elas sejam aderentes à plataforma, né?
Nós temos uma área de UX, que é onde nós conseguimos gerar uma melhor experiência para o usuário através de um design personalizado, pesquisas de satisfação, promovendo sempre o engajamento do seu público com a sua empresa, seja ele interno, seja ele seu cliente final. Nós realizamos também todo o processo de implementação. Então, para a nossa área de delivery, nós temos 3 divisões. A primeira delas é Professional Service, que a gente chama de adoção. Então, é uma área focada realmente ali na entrega de todos os projetos. Depois, nós temos a fábrica de software, que é a área que utiliza de metodologia ágil para gerar uma melhoria em um projeto, ou que já foi entregue, ou que ainda está em fase de implementação. E é bem legal que com essa área a gente não tem necessidade de iniciar um novo projeto, sim apenas aplicar uma melhoria. Isso é bem bacana. Por último, mas nunca menos importante, nós temos a Managed Service, e essa área ela vai dar o suporte para a gestão de todo o serviço que foi implantado. Então, se precisar de algum suporte pós-implantação, é essa área que vai prover todo esse atendimento. E como eu falei para vocês no slide anterior, né, quanto ao treinamento de todos os colaboradores da Organize, nós somos o único parceiro autorizado e capacitado para realizar treinamentos oficiais no Brasil. Então, tanto os colaboradores da Organize quanto os outros parceiros da ServiceNow acabam realizando os treinamentos oficiais aqui conosco. Tá? E por último, finalizando toda essa trajetória, nós temos a área de Customer Experience, que acompanha o cliente passo a passo para garantir essa melhor experiência, né, que a gente vem falando, além de ser responsável pela entrega de valor baseada na OXF, né, junto com o Go Live Cake, que aqui à esquerda nós podemos ver alguns bolos, e essa é uma prática da própria ServiceNow, que a Organize acabou adotando também, onde nós comemoramos junto com vocês, né, junto com os nossos clientes, junto com os nossos parceiros, não só a venda do projeto, mas sim a entrega dele, né, então aí é uma comemoração que a gente faz bem bacana. E no próximo slide a gente consegue ver alguns clientes que nós já realizamos essas comemorações, essas implementações, né? E essa página é bem legal que mostra que a plataforma é aderente para a qualquer segmento, qualquer nicho de mercado e não só para a área de TI, né? Bom, finalizando agora Organize, vamos falar um pouquinho sobre ServiceNow. Isso. E para começar a falar sobre a plataforma, não poderíamos deixar de falar sobre o seu fundador, que é o Fred Ludge, né? Então, depois de identificar algumas falhas nos processos das organizações, em 2004 ele pensou em uma plataforma em nuvem, onde qualquer pessoa pudesse rotear tarefas, criar workflows digitais, integrando, de certa forma, todas as áreas de uma empresa de uma forma eficiente, automatizada. E assim foi criada a ServiceNow, que tem como principal objetivo aprimorar o modo de trabalhar das pessoas, né, em todo o seu dia a dia, dentro de todas as organizações. E no próximo slide a gente consegue ver o crescimento dessa plataforma nos últimos 10 anos, que onde em 2019 fechou com um faturamento de 3,5 bi, né? Aqui nós temos alguns resultados e números que comprovam do porquê a ServiceNow se posiciona, né, para os seus clientes, para os seus parceiros, como um parceiro estratégico e confiável. Então, a plataforma ela é líder na Forrester Wave, na parte de Enterprise Service Management, líder em vários quadrantes do Gartner. Falando de Forbes, em 2018, a ServiceNow ela foi eleita a empresa mais inovadora do mundo, então acabando passando ali à frente de Tesla, Facebook, Amazon, e é um título bem interessante que mostra o quanto a ServiceNow ela vem se reinventando cada vez mais, né, para todos os seus clientes. E aproveitando, né, falando de clientes, cerca de 80% das maiores empresas do mundo listadas na Fortner já contam com a plataforma e a taxa de renovação atual de todos os clientes é de 97%. Esse é um número bem interessante porque mostra que os clientes que adquirem ServiceNow, eles estão satisfeitos, né? E muitas vezes acabam evoluindo nos demais módulos da plataforma e não ficando apenas naquilo que foi adquirido, né, naquele primeiro momento. E como na página da Organize, a gente tem a página de clientes também da ServiceNow.
E desculpa, essa acabou não entrando, desculpa pessoal. Então eu vou passar agora para o Satomi, que ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a solução. Obrigada, pessoal. Valeu, Nath, obrigado. Desculpa ter até cortado o slide que você ia passar. Não, fica tranquilo. Acabei não vendo também que estava sem a página de clientes, perdão. Não, que é isso. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos aí a mais um webinar. Hoje, como já a Ju e a Nath já anteciparam, né, o assunto é Field Service Management. Tá? E antes, né, de iniciar o assunto de FSM, eu vou passar a chamar Field Service Management como FSM, tá, gente? Puxando um gancho do último webinar que a gente teve de CSM, que é o Customer Service Management, que a gente teve, e que inclusive está disponibilizado também no YouTube, para quem quiser acompanhar, né? É importante ressaltar que essa solução que vai ser apresentada hoje de Field Service, ela tem um forte vínculo com os produtos de ITSM ou CSM, tá? Justamente porque a demanda que é direcionada aos agentes que vão fazer o atendimento a campo, elas surgem de alguma necessidade, né? Seja ela através de um cliente interno ou de um cliente externo, tá bom? Bom, agora sim, né? Falando sobre a solução de Field, especificamente. Hoje, as organizações elas têm uma grande preocupação em manter os seus clientes satisfeitos, né? Isso não é uma tarefa apenas dos representantes de vendas, né? A responsabilidade também acaba sendo compartilhada com os técnicos que vão a campo, porque esses técnicos muitas vezes conhecem muito mais sobre o cliente do que e os seus equipamentos, né? Todo o material que eles utilizam, do que os próprios representantes de vendas, né? E como o pessoal que vai a campo é quem dá a cara a tapa, digamos assim, né? São eles quem acabam deixando a impressão que a empresa passa para os seus clientes, né? É por isso que a Forrester Research, ela diz que o field service, o serviço em campo, vai se tornar a cara da sua companhia. E aqui eu trouxe alguns desafios, né, que o pessoal do Field Services passa ali no início, né? Segundo uma instituição chamada Field Technologies Online, cerca de 24% dos problemas que não são resolvidos logo na primeira visita do técnico local é devido ao time de atendimento ou de time de operações lá de TI trabalhar em silos, ou seja, essas áreas de atendimento e de operações lá de TI, elas não têm um contato direto com o time que está lá atuando em campo, né? Devido a isso, muitas vezes o técnico que está lá atendendo o cliente em loco, né? Eles não têm o equipamento necessário para fazer o atendimento. Muitas vezes eles não têm a skill necessária, ou seja, eles não sabem exatamente qual, né, ação tomar, ou também a informação correta sobre o que realizar lá na sua tarefa. Isso acaba tendo um impacto negativo, não só nos clientes, né, que tem que aguardar ali uma próxima visita para ter o seu problema resolvido, mas também para os técnicos, né, que se sentem meio que frustrados ali em meio que perder a viagem. Tá? O próximo desafio é que as empresas possuem uma visibilidade limitada sobre os ativos que os clientes têm on-site, né, têm em posse deles. Então, se um cliente tem por exemplo, né, um device de uma determinada marca em um determinado modelo, a empresa ela não tem essa informação e ela não sabe exatamente qual a periodicidade de manutenção que tem que ser feita, né? Qual é o ferramentário, por exemplo, necessário para fazer essa manutenção, ou até qual técnico que eu tenho que enviar, né, que saiba prestar essa manutenção. Por isso, muitas vezes, as manutenções preventivas, elas acabam não acontecendo, e isso acaba resultando num aumento ali do MTTR, né, no Mean Time to Resolve, o tempo total de resolução, até, muitas vezes, o estouro da SLA. E como consequência, isso pode gerar multas e também reduzir ali a margem que você tem contratual, né, com seus clientes. E por último, nós temos a satisfação do cliente, que acaba sendo impactada quando eles não têm a visibilidade sobre o serviço que foi prestado, né? Em muitos casos, os problemas eles não são resolvidos permanentemente, porque a informação do trabalho que foi prestado lá localmente no seu cliente, ela não retorna para o seu time de operações ou para o seu time de engenharia, por exemplo, né? Isso leva à necessidade de um alto número de reparos
e, como consequência, isso reflete ali no valor que acaba sendo cobrado por seu cliente no final do mês. E além desses desafios atuais, as empresas também têm que se preocupar com as mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Agora, com a internet das coisas, né, esse IoT aqui, diversos equipamentos podem ser monitorados remotamente. Isso permite uma melhor forma, né, de identificar falhas e também prestar manutenções, mas a maioria das empresas ainda não possui uma forma de monitorar todos esses dados e também de utilizá-los, né, de forma eficiente. Além disso, a força de trabalho está virando meio que um mix, né, de colaboradores e também de terceiros, e isso exige diferentes meios de atribuir e agendar também tarefas para todo esse pessoal. E o Gartner, inclusive, estima que 40% do trabalho prestado pelo pessoal em campo, né, vai ser executado por técnicos terceirizados até o fim desse ano. E, por último, as empresas têm trabalhado num modelo de negócio sempre se baseando, né, em resultados. Isso significa que está sendo cada vez mais importante minimizar indisponibilidades através de manutenções preventivas, tá bom? Bom, então, em linhas gerais, o que o Field Service Management da ServiceNow oferece, né, é uma forma de modernizar o modelo de trabalho dos agentes que estão lá em campo e também fazer a gerência adequada de todo esse pessoal, né? Ele te permite partir, né, desse modelo aqui baseado em processos manuais para um modelo que envolva ali automações e também ações proativas. Tá? E esse slide aqui é para ilustrar mais ou menos como o FSM funciona, né? Como eu havia dito lá no começo da apresentação, essas ordens de trabalho que a gente vê aqui na esquerda, elas acabam vindo através de diversos meios, né? E também através de diversos produtos da própria plataforma ServiceNow. Então, como um exemplo aqui, ele pode vir através de uma tarefa de um projeto, né? Então, pensa que você está lá fazendo a gestão de um projeto de TI e uma das atividades desse projeto é realizar a configuração de um data center, né? A partir daí, você já pode abrir uma work order, né? Uma ordem de trabalho para fazer o agendamento da ida, né, de um agente até o local para fazer essa configuração desse data center. Pode vir também através de uma tarefa agendada, né, tipo uma manutenção preventiva. Então, digamos que a cada semestre, um técnico precisa dar manutenção num robô que está lá em um hospital, por exemplo, né? Você pode tanto tornar essa visita recorrente, né? Então, você agenda lá que semestralmente um técnico com as skills necessárias precisa fazer essa visita, ou você também pode agendar isso aí de forma ad hoc, né? Se for necessário. Outras formas de receber esses insumos são através de monitoramento dos dispositivos, né? Então, se sua empresa já possui alguma ferramenta para fazer um monitoramento de um servidor físico, por exemplo, você pode receber um alerta dizendo que, por exemplo, ele está superaquecendo ou está faltando memória, né? E isso já abrir automaticamente uma ordem de trabalho para que um técnico seja enviado lá para o local. Tá? E por último, recebendo um chamado ali de um cliente ou algum colaborador, né, através de, sei lá, portal, e-mail, SMS, telefonema e por aí vai. Tá? E o que envolve, né, o processo de FSM? Bom, primeiro a gente tem aqui a gestão das ordens de trabalho e também das tarefas que são executadas. Segundo, o agendamento da visita dos agentes, né, e também o despacho desses profissionais. Terceiro, a gestão dos ativos que estão em posse, né, da sua empresa, aqui mais falando em estoque mesmo, tá? E também em posse o que está em posse do cliente. E por último aqui, os dashboards para ter um overview da sua operação e também para identificar ali possíveis pontos de melhoria, tá? E tudo isso sendo suportado, né, pelos componentes core da plataforma ServiceNow que a gente vê aqui abaixo. Tá? E só para também não me estender muito na apresentação do PPT, eu só trouxe aqui um case de um cliente da ServiceNow que optou por esse produto de Field Service, tá? Essa empresa TriMet é uma indústria que fornece aparelhos hospitalares, né? E eles quiseram prover uma melhor experiência aos seus clientes enquanto eles mantinham um rápido crescimento, tá? Como muitos dos seus clientes eles são hospitais e clínicas, qualquer período de indisponibilidade acaba se tornando meio que crítico, né?
Eles gerenciavam ali cerca de 1,7 milhões de dispositivos, né, e aparelhos, e executavam cerca de 173 mil work orders por mês. Essas work orders vocês podem considerar como reparos, como manutenções e por aí vai, tá? Se utilizando da ServiceNow, eles puderam diminuir, né, o tempo de indisponibilidade, porque eles criaram um fluxo automatizado desde o reporte de um problema até a sua total resolução, né? Além disso, eles puderam ter dados mais confiáveis, porque agora tudo estava centralizado em uma única plataforma, e antes eles se utilizavam ali de diferentes ferramentas, né, para fazer o contato com o cliente, para fazer o acompanhamento de chamado e também para fazer a gestão do pessoal. E muitos desses dados acabavam se perdendo no meio do caminho ou ficando duplicados, tá? Como consequência, puderam ali aumentar a satisfação, né, dos seus clientes, que agora eles têm uma confiança maior de que a SLA sempre vai ser atendida, tá bom? Bom, gente, essa foi a apresentação do PPT. Eu espero que tenha ficado claro para todos qual que é o objetivo, né, do FSM. Isso aí vai ficar mais claro ainda durante a demonstração. Agora a gente vai partir aqui para a nossa demo. E só para contextualizar todo mundo, né, eu vou iniciar pelo produto de CSM, que seria um portal, né, exposto para que você faça o contato com seus clientes externos, onde um cliente externo ele vai abrir um caso para reportar um problema que ele está tendo, e aí sim eu vou dar o andamento, né, do atendimento desse chamado através do FSM, tá ok? Bom, vamos lá. Se alguém não estiver me escutando bem, ou, sei lá, não estiver vendo minha tela, por favor, me avise, tá, pessoal? Levanta a mãozinha aí no chat. Opa, deixa eu deixar aqui. Pronto, bacana. Bom, gente, então, como eu havia dito, aqui eu estou logado num portal que vai estar disponível, né, para o seu cliente externo. Esse portal, ele é meio que um padrão da ServiceNow, só que nada impede, né, que você altere toda a identidade visual dele para deixar bem aderente, né, a identidade visual da sua empresa, tá bom? Aqui no caso, eu não vou me aprofundar muito em nenhum dos componentes, até porque eu acabei percorrendo por todos eles no último webinar que a gente teve, tá? Mas qual que é o cenário que eu vou passar? Bom, eu estou logado com essa usuária, essa cliente minha, né, chamada Julie Lewis. Essa Julie Lewis, ela precisa reportar que ela está com algum problema num ativo que ela tem em posse, num produto que ela tem em posse, né? Então, como que ela faria esse reporte? Ela tem alguns meios, né? Primeiro, ela pode tentar resolver por conta própria, né, através de uma pesquisa global. Essa pesquisa global aqui, ela vai buscar na base de conhecimento alguns possíveis passo a passo para ela tentar resolver o problema por conta própria, tá? Uma outra forma que ela tem é percorrendo lá o catálogo de serviços, tá? Então, também para o seu cliente externo, você pode expor um catálogo de serviços onde ele pode escolher exatamente qual opção, qual que é o tipo de problema, né? Qual que é o produto que ele está tendo problema para reportar um problema, esse issue, tá bom? Uma terceira forma é se utilizando do Virtual Agent, que é o chatbot da ServiceNow, né? Esse chatbot vocês também podem criar N fluxos para qualquer propósito que vocês tenham aí internamente, tá bom? E por último, ela pode simplesmente abrir um novo caso, para ele ser averiguado com uma maior profundidade, tá? Então, o que ela poderia fazer? Ela poderia vir aqui em Case e abrir um novo caso de um produto que ela tem em posse dela, tá? Que ela adquiriu. Fazendo isso, eu sou direcionado para esse formulário. Tá? Esse formulário também, eu não sei se todos já tiveram algum contato com a ServiceNow anteriormente, mas a questão de formulário é bem tranquilo de vocês ajustarem, né? Criar campo novo, esconder campo, tornar mandatório, né? Criar regras dentro de cada um dos campos. Isso é bem tranquilo de se fazer, tá bom? Mas enfim, aqui ele já preencheu automaticamente com a conta que essa Julie Lewis ela faz parte, que é essa empresa chamada Boxel, ou seja, a minha empresa se chama Acme e a empresa do meu cliente, né, se chama Boxel, tá certo? Qual que é o contato? Ele já preencheu com o meu próprio nome, só que nada impede que eu abra em nome de outra pessoa da minha empresa, como a gente consegue ver aqui, tá bom? E aí eu posso selecionar qual que é o ativo que eu quero reportar que eu tô com problema, né? Sei lá, eu vou selecionar qualquer um aqui, tá, gente? Fazendo isso, ele já vai preencher qual que é o modelo do produto, tá? Automaticamente.
E aí eu posso selecionar também a prioridade. Só que nada impede que no momento em que o atendente estiver fazendo, né, efetuando o atendimento, ele faça essa reclassificação aqui de prioridade, tá bom? Mas eu vou dizer que ela vai ser alta. E qual que é o problema? Sei lá, estou tendo problemas com o meu roteador. Ela pode colocar uma descrição se ela quiser e também adicionar anexos, tá bom? Dando submit. Aí eu vou ver que meu caso já foi criado e já foi direcionado também para algum analista lá, algum atendente fazer, fazer o apoio, né, para essa Julie Lewis. Aqui no canto direito a gente consegue ver todas as informações referentes a esse caso, né? Então tem lá a prioridade, o número, o status, a conta que eu faço parte. Além disso, eu também tenho lá as informações de asset e o produto que eu abri e muito possivelmente um contrato que eu tenho com essa empresa Acme. Tá? Então ele também já amarra o chamado que é aberto, né, a um contrato se necessário, tá bom? Agora, eu vou mudar o chapéu, né? Então eu vou tirar o chapéu aqui da Julie Lewis, que é o meu cliente externo, né, meu cliente final, e eu vou impersonar o meu agente. O meu agente, ele se chama John Jason, tá? Ele faz parte lá da minha empresa chamada Acme, que vai prestar serviços, né, para essa empresa Boxeo. E aí eu vou atuar nesse caso que acabou de ser aberto pela Julie, tá? Eu não sei se todos estão familiarizados já com essa interface aqui, mas a gente chama essa interface de back-end, é onde todos os resolvedores, né, os atendentes de qualquer área departamental que vai estar atuando, né, no atendimento, vai ter acesso, tá bom? Aqui no canto esquerdo a gente tem o navegador de aplicações, então todas as aplicações que estão habilitadas para esse atendente chamado John Jason. Só que eu deixei aqui alguns favoritados só para deixar menos confuso para todo mundo, tá certo? Bom, então eu vou acessar aqui esse Agent Workspace, que é onde eu vou conseguir enxergar esse caso que acabou de ser aberto pela Julie, tá certo? Logo que eu acesso o Agent Workspace, eu tenho um dashboard aqui bem bacana que me ajuda, né, a ter um overview sobre as tarefas que estão pendentes, não só comigo, mas também com o meu time, tá certo? Além de, por exemplo, aqui SLAs que foram estouradas, tá? Se eu vier aqui em listas, aqui no canto esquerdo, eu posso procurar todos os casos. Deixa eu só ver se está ordenado esse caso, gente. Beleza, já está ordenado por data de abertura, provavelmente. Não, é data de atualização. Maravilha. Então, aqui eu já consigo ver que esse caso foi o último aberto, que é lá o da Julie Lewis, que ela está tendo problema, né, com o roteador. Tá? Se eu abrir esse caso, ele vai me abrir essa telinha bem bacana que me dá uma visão 360 sobre tudo que está acontecendo, né, com esse meu contato. Então, aqui eu tenho todas as informações da Julie, eu tenho a timeline de atendimento, então quanto tempo já está correndo, né, com o atendente. Eu tenho a questão aqui de SLA referente a esse caso, né, então como eu identifiquei, a Julie setou que a prioridade é 2, eu já tenho uma SLA para esse casos com essa prioridade, tá? Deixa eu só minimizar aqui, gente. Essa SLA eu consigo, inclusive, acompanhar através dessa lista, né? Então, eu sei que eu tenho ali eu tenho 2 dias para fazer o atendimento e já posso passar nos 2 minutos, tá certo? E aqui nos detalhes, eu tenho todas aquelas informações que a Julie também tinha visibilidade, tá certo? Só que aqui no nosso cenário, vamos imaginar a seguinte situação. Eu, como atendente, eu já sei que para resolver esse problema, eu precise, né, enviar algum agente a campo, até porque é um problema com o roteador e muito possivelmente o meu cliente não tem o conhecimento para prestar manutenção por conta própria, né? Então, como que eu posso criar uma nova solicitação de envio de agente? Através dessa mesma interface, eu tenho esse botãozinho chamado Create Work Order, né? Se eu clicar aqui em cima, ele já vai automaticamente abrir uma nova work order, e o bacana é que, pensa que a work order, ela pode ter diversas work order tasks, ou seja, tarefas filhas. Então, pensa que para resolver esse problema de roteador, eu possa ter 3 tarefas diferentes, onde uma é, sei lá, fazer a compra de um roteador, a segunda, fazer a instalação de um roteador, e a terceira, certificar que o roteador foi instalado corretamente, né? O bacana é que eu consigo ver todas essas work order tasks através dessa lista que no momento está vazia, tá bom?
Mas, enfim, aqui a gente consegue ver que ele já herdou, né? Aqui eu estou na work order já, tá, pessoal? Ele já herdou muitas informações lá do caso que havia sido aberto pela Julie, tá? E aqui embaixo eu tenho a possibilidade de aplicar templates. O que são esses templates? Deixa eu só aplicar algum aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui, ó. Eu vou aplicar um template chamado Upgrade Router, tá? Bacana. Beleza, deixa eu só ver se eu consigo salvar ou se está faltando alguma informação. Beleza, ele já salvou. No momento em que eu apliquei esse template e eu finalizar, né, o preparo dessa work order, o que ele vai fazer? Ele já vai criar as work orders tasks necessárias. Então, aquilo que eu havia mencionado anteriormente, né? Pensa que eu tenho 3 tarefas, ele já vai criar essas 3 tarefas diferentes para mim, tá? Além de também atribuir quais as skills necessárias para atender cada uma dessas tarefas. Bacana? Então, gente, aqui no caso, eu só vou clicar aqui em Ready for Dispatch. Esse Ready for Dispatch é pronto para despacho, ou seja, já está pronto para enviar um técnico, né? E no momento em que eu faço isso, deixa eu só ele terminar de carregar aqui, eu consigo ver, ó, que já foi criada uma Work Order Task, né? E se eu acessar ela, ó, eu consigo ver que ele já criou uma tarefa automaticamente chamada de Upgrade Router from tananã para tananã. Bacana? Além disso, aqui abaixo, ó, ele também já atribuiu todas as skills necessárias para fazer o atendimento, tá, dessa tarefa. Então, por exemplo, eu preciso ter conhecimento lá de network, eu preciso saber como que setar o novo setup, ou o novo roteador, e conhecimentos gerais sobre roteador, né? Além disso, a gente também tem essa informação de localização. Então, lembra que lá no momento da abertura desse caso, né, lá pela Julie Lewis, eu selecionei qual que era o ativo que ela estava com problema. Esse ativo, ele vai estar listado aqui nessa Affected CIs, eu não sei se vai estar correto. Realmente. Essa é uma instância de demonstração, então nem todos os dados estão preenchidos corretamente, tá, gente? Mas, enfim. E esse ativo, ele tinha uma localidade, né? Então, essa localidade, ela também é herdada pela essa Work Order Task. Então, a gente sabe exatamente para onde ele precisa ir para fazer o reparo ou a troca desse roteador aqui, tá bom? Bom, essa seria a interação do agente na criação dessa Work Orders e Work Order Tasks, tá? Para enviar o agente para despache, tá bom? Agora eu vou mudar o chapéu novamente. Eu vou vir para uma colaboradora chamada Lisa. E essa Lisa, ela faz parte da equipe que vai fazer efetivamente a atribuição das tarefas para os agentes, tá certo? Então, aquela pessoa que eu estava impersonando antes, aquele John Jason, é ele que fazia o primeiro contato com o cliente, que era a Julie, tá? E essa Lisa é quem vai direcionar essas tarefas para os agentes que estão a campo, tá certo? Só um minutinho, pessoal, que essa barrinha do Zoom não quer sumir. Pronto. Beleza. Então, a Lisa, logo que ela faz o login na plataforma, ela é direcionada para esse dashboard bem bacana, que ela tem a visibilidade aqui, ela tem a visibilidade dos agentes dela, aonde que eles estão localizados nesse exato momento, tá? Além disso, ela tem alguns gráficos bem bacanas que mostram, por exemplo, como que está a SLA, né, por ordem de trabalho criada. Então, por exemplo, eu tenho 5 tarefas, eu tenho algumas tarefas aqui que são 5 dias úteis para atender, no mesmo dia útil, por aí vai. Eu tenho essas tarefas também separadas por status, né, prontos para despacho, já foram atribuídas para alguém, né, e por aí vai, tá? Questão de dashboard é uma coisa também bem bacana da ServiceNow, que eles são totalmente flexíveis, né? Então, se você quiser criar novos gráficos como esse e incluí-los aqui nessa visão, sem problema, vocês têm total autonomia para isso, tá certo? Bom, vindo aqui para o Manage Skills, é onde eu consigo ver quais que são as skills que os meus agentes que estão a campo, eles possuem, né? Então, pensa que eu, como Lisa, eu estou responsável por 7 agentes diferentes, e esses 7 agentes eu tenho a visibilidade deles aqui. E aí eu consigo saber exatamente qual é a skill
que ele possui. Se, por exemplo, ele sabe mexer lá em defibriladores, né? Se ele, por exemplo, tem conhecimento de rede e por aí vai, tá? Essas skills você também podem criar da forma como vocês quiserem. E o bacana é que vocês conseguem ver aqui, inclusive, é que vocês conseguem controlar qual que é o nível, né, de conhecimento deles. E também controlando esse nível de conhecimento, vocês podem fazer um vínculo sobre as ordens de trabalho, né? Então, pensa que aquela ordem de trabalho que eu mostrei para vocês com aquelas skills, eu poderia definir que só pessoas com skill avançada em rede, ela poderia ser atribuída, tá? Então, ele também pode ser utilizado como critério de avaliação, certo? Uma outra coisa bem legal é esse Team Calendar, que essa Lisa Ray tem acesso, onde ela tem uma visão bem bacana sobre as atividades que o time dela possui, seja num dia ou seja numa semana em específico. Se essa lista ela fosse responsável por mais de um grupo de atendimento em campo, ela poderia já fazer esse filtro através daqui, dessa opção, tá? Dessa choice list. Mudando aqui de visão, ó, eu consigo saber como que está alocado mais ou menos as tarefas para cada um dos meus agentes, dia a dia, tá? E se for necessário, ela consegue aqui esconder ou mostrar tipos diferentes de trabalho. Então, por exemplo, eu não quero ver a questão de time off dos meus agentes. Eu quero saber, isso não é importante para mim, né? Eu já consigo ir fazendo esse filtro automaticamente em real time, tá? A próxima opção é esse My Dispatch Map, onde eu consigo ver, né, onde meus agentes se encontram. Espera só um minuto, gente. Não é muito fácil dar zoom aqui no Mac. Pronto, aí. Agora eu estou vendo todos os meus agentes, onde eles se encontram, né, em tempo real. Se eu clicar aqui em cima de algum deles, eu consigo saber exatamente de quem se trata, né, qual tarefa que já está atribuída a esse agente, certo? Então, ela é bem bacana para eu ir fazendo o acompanhamento de cada um desses meus agentes. Inclusive, eu consigo clicar aqui em Show Route e ele consegue me ver qual que é a rota que esse agente vai percorrer durante o dia para fazer o atendimento de diferentes tarefas, tá? Ao longo do dia. Bacana? Bom, a próxima coisa que eu queria mostrar para vocês, opa, eu nem falei, é esse Central Dispatch. Tá? Esse Central Dispatch, ele abre uma outra tela onde eu consigo fazer a atribuição de tarefas de forma extremamente fácil. Né? Então, só para explicar para vocês o que é o que aqui dentro, tá? Aqui em cima eu tenho todas as tarefas que estão pendentes de atribuição, ou seja, já foi enviado para alguém do meu grupo, tá? Só que ainda não foi atribuído nominalmente para ninguém, tá? E aqui abaixo eu tenho todos os membros do meu time, tá certo? E o que essa interface provê? Né? Ela provê uma fácil visualização sobre, por exemplo, para essa atividade em específico de reparação de roteador, eu consigo ver qual é a distância desse meu agente para a localidade, essa localidade, né, para fazer o reparo. Eu consigo saber se esse meu atendente, ele tem todas as skills necessárias para fazer esse reparo, além de todo o ferramentário, né, todo o equipamento para também fazer esse reparo. Né? Então, ele me dá essa visão bem simples para eu saber qual agente que é o mais adequado para realizar aquela tarefa. Tá? Se eu não quiser pensar muito, nada impede que eu clique aqui, ó, nesse Auto Assign. Ele vai considerar justamente a disponibilidade, claro. Então, se o agente estiver livre naquele horário para fazer aquele atendimento, a distância até o local, se ele possui todas as skills e se ele tem todo o equipamento necessário para realizar aquela tarefa. Tá? E se eu, porventura, né, ver que ele realmente pode fazer esse atendimento, eu posso arrastar aqui para a agenda dele e feito, já foi atribuído para ele. Ó. A gente consegue ver que, que esse Assigned To já foi atribuído lá para o Ted Taylor, tá? E assim como mostra que ele possui a skill lá de roteador e também ele tem esse equipamento lá com ele, tá certo? Bacana. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês era que, conforme eu vou clicando aqui nessas diferentes tarefas, vocês conseguem ver que ele vai também alterando a ordem, né? Qual que é a ordem de atribuição? Quem que é o preferencial, né? É o meu analista preferencial. Vocês podem ver que ele vai mudando.
Então, não necessariamente todos os meus analistas, por ele estar próximo ao local, por ele ter todas as partes, por ele ter todas as skills, ele vai ser o preferencial. Eu consigo criar diferentes tipos de critérios para enviar esse analista. Então, pensa que eu tenho um agente em campo que sempre visita esse cliente, é sempre ele, o cliente adora ele. Então, eu consigo também atribuir esse tipo de critério. Beleza, ele pode não ter todas as skills necessárias, mas como ele tem um bom relacionamento com o meu cliente, vai ser sempre ele o preferencial, tá? Então, se ele tiver disponibilidade na agenda, mesmo que ele não tenha algum tipo de equipamento ou não tenha todas as skills, ele é quem vai ser enviado, tá certo? Bom, dessa parte do back-end, era isso que eu tinha para mostrar, né? Então, eu consigo já atribuir essas atividades para os meus agentes de campo. E agora eu vou mostrar para vocês como que é a visão do agente em campo em si, tá? Bom, espero que todos ainda estejam enxergando o meu dispositivo móvel. Mas, enfim, se alguém não estiver vendo, de novo, né? Levanta a mão aí, tá, pessoal? Então, aqui, gente, eu tenho duas aplicações, que é esse Now Mobile e o Now Agent. Hoje eu vou mostrar para vocês o Now Agent, que é onde os resolvedores, né, os analistas que estão lá em campo, os agentes, eles vão fazer o atendimento, tá certo? Se eu clicar aqui em Now Agent, deixa eu só autenticar aqui, beleza? Ele tem uma interface bem amigável, né, onde aqui lá no topo ele consegue ver todas as tarefas que estão pendentes em nome dele, tá certo? Bem bacana. Além disso, ele consegue ver todas as tarefas do grupo dele. Então, pensa que ele está lá tranquilo, né? Porventura, alguma das atividades dele foi cancelada lá no dia. Nada impede que ele veja todas as tarefas que foram atribuídas para o grupo dele e pegue, né, alguma para ele, tá certo? Ali em My Schedule também é bem bacana que ele consegue ver ali, ó, dia a dia, todas as atividades e também os horários, né, que estão reservados para cada uma delas, naquele determinado dia. Além disso, eu consigo ver também que não só tarefas, mas como eventos. Então, por exemplo, eu tenho um time off, né? Eu quero solicitar um time off. Eu coloco aqui, eu tenho, sei lá, uma reunião, eu tenho um telefonema. Eu posso ir criando diferentes tipos de eventos, como vocês podem ver aqui, ó, tipo. Né? Então, ó, eu posso criar tudo isso e isso fica explícito aqui nessa minha agenda, tá? E, inclusive, outras pessoas do meu grupo também podem ver, tá certo? Voltando aqui, uma última coisa bacana é esse Task Map. Na verdade, é meu preferido. Aqui no Task Map, gente, eu consigo ver todas as minhas agendas, seja para o dia ou para a semana, né? Então, dentro desse mapa, eu consigo ver todas as tarefas que eu tenho que executar em diferentes localidades, tá certo? Uma última coisa bacana, só deixa eu filtrar aqui, gente, para só tarefas do dia de hoje. Pronto. Deixa eu ver. Bacana, filtrou. Agora só tem tarefa do dia 10, certo? E uma última funcionalidade bem legal é essa Optimize Today's Route. O que isso faz? Ele tenta otimizar a sua rota para que, por exemplo, você não saia de um ponto mais distante e vá para o outro, né? Sendo que você tem ali um lugar para atender lá no meio, né, dessas duas localidades, tá? Então, pronto. Já foi otimizada a minha rota, tá? E feito isso, eu já posso iniciar ali a minha viagem, tá certo? E como que eu posso iniciar a minha viagem, gente? Aqui, ó, clicando em alguma das tarefas, eu vou clicar nessa primeira mesmo, nesse Router Setup, eu consigo ver ali, ó, aqui. Eu consigo já iniciar, né, a minha gravação de horas. Então, por exemplo, eu quero reportar que já iniciei a minha viagem. Eu já posso clicar aqui em Record Time e dar um accept ali, né? Se eu dando um accept, essa atividade vai ser atribuída a mim, tá certo? E agora eu consigo clicar ali em Start Travel, tá? Esse Start Travel, vocês podem configurar para que seja medido ou não, tá certo? Para que vocês tenham controle ou não, né, do tempo de viagem de cada um dos seus agentes, tá certo? E aí, agora, o bacana é que eu posso clicar ali em cima do mapa e eu posso já abrir outro aplicativo para me traçar essa rota, tá? Seja ali o Google Maps, o Waze ou algum outro,
tá certo? Então, ele já consegue acionar, né, diferentes tipos de aplicações através do próprio aplicativo nativo da ServiceNow, ok? Feito isso, né, imagina que eu já percorri lá todo o meu caminho, cheguei no local e eu posso agora clicar ali em Start Work, né? Clicando em Start Work, ele vai me habilitar ali a opção chamada Use Part. O que isso significa? Pensa que para fazer a instalação desse roteador, eu tenho que utilizar um roteador, tá certo? Eu estou levando lá um roteador. Então ali, ó, por exemplo, eu consigo ver que eu tenho todas essas partes para utilizar em meu estoque pessoal. Então ele está em minha posse, eu como um agente de campo. E o que eu posso fazer? Eu posso arrastar qualquer uma dessas partes para o lado e clicar aqui em Use Part. Defino qual que é a quantidade, se eu usei um ou mais, dou um Next e pronto. Agora eu vou saber que aquele equipamento ele está em nome daquele cliente naquela localidade, tá certo? Inclusive, ó, ali na quantidade, eu não sei se vocês notaram, mas ele também já debitou esse 1 ali da quantidade que antes estava 42, tá certo? Ali, além disso, eu posso ver ali, ó, tem essa opção de View Knowledge, ou seja, nada impede que eu publique artigos de conhecimento para auxiliar esse meu agente. Então, pense que dentro de cada um dos artigos de conhecimento tem um passo a passo que ele deve seguir para ter certeza que ele executou a tarefa corretamente, né? Eu também tenho a opção aqui, ó, de Remove Part. Então, pensa que ele tinha lá um roteador quebrado, e eu quero registrar que eu removi, né, que eu estou levando de volta esse ativo. Eu posso clicar aqui em Remove Part e isso tudo acaba ficando registrado ali por questões de auditoria, tá certo? Além disso, pensa que eu finalizei, né, o atendimento desse cliente e eu posso clicar aqui em Close Complete, tá? Só que antes de fechar, o que eu posso fazer? Eu posso responder um questionário. Ou seja, eu posso criar diferentes tipos de questionários para diferentes tipos de tarefa. Então, como se trata, né, de um reparo ali de um roteador, ó, vocês podem ver lá no topo que ele se trata especificamente de um checklist de reparo de roteador. Só que nada impede que, por exemplo, tá, gente, eu tenha um checklist de reparo de desktop, de reparo de máquina, reparo de trator e por aí vai, tá, gente? Então aqui eu posso ir checando, né, vendo se eu fiz tudo que era necessário, qual que é a condição do roteador, como ele está novinho, eu vou colocar que está muito boa. Eu posso tirar foto, né? Então aqui no anexo, nada impede que eu faça o anexo de uma nova foto e use a própria câmera do celular para fazer isso, né? E aí eu posso submeter, tá? Submetido tudo isso, de novo, né? Fica registrado a essa tarefa que foi enviada ao agente de campo, tá? Será que eu cliquei? Deixa eu ver se foi. Ah, eu tenho que responder tudo. Deixa pra lá, gente. Eu não vou clicar em cada um dos itens lá, tá? Aí agora sim eu posso fechar como completo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Problem Solved. Bacana. Eu vou falar que o problema foi resolvido. E uma última coisa que eu posso fazer, uma última ação que eu posso tomar eu como agente eu posso vir aqui na Work Order e posso solicitar uma assinatura do meu cliente para certificar que estava tudo ok. Essa assinatura eu posso colocar qualquer uma aqui. E depois que o cliente faz essa assinatura, ele me gera automaticamente um PDF. Esse PDF, nada impede que eu venha aqui e mande por e-mail pelo cliente que eu atendi, tá certo? Inclusive ele mostra lá, ó, gente, as partes que foram instaladas, tá vendo? Bacana. Ah, o legal é que esse formulário vocês também conseguem alterar se for necessário, tá, gente? Então, esse PDF que é gerado, se vocês quiserem colocar novos campos, sem problema, tá certo? Além disso, né, a última coisa, já estou terminando, tá, pessoal? Até para dar tempo aqui para nossas perguntas. Eu consigo controlar tanto o meu inventário, né, ou seja, o meu estoque pessoal, quanto também verificar, por exemplo, eu estou precisando desse cabo aqui, né? Eu consigo saber exatamente onde é que eu posso buscar ele, né, em qual stockroom, qual estoque que eu posso buscar ele, tá certo? E também eu tenho esse Asset Lookup,
Então, pensa que, por exemplo, eu estou com um item lá na minha responsabilidade, só que eu quero saber qual que é o modelo, qual que foi a data de fabricação, né, coisa do tipo. Então, ó, eu consigo já fazer o scan, por exemplo, de um código de barras para que já tenha todos esses dados aí resgatados para mim, tá? Bom, gente, essa foi a demonstração. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte de FSM é muito bacana, tem muita funcionalidade bem legal, né, para auxiliar lá os agentes que estão em campo, tá? E agora eu fico aberto aí a perguntas. Podem perguntar, gente. Exato. Obrigada pela apresentação, Natália Satomi. Como o Satomi acabou de falar, pessoal, então agora a gente tem aí 5 minutinhos para as perguntas e vamos começar. Tem algumas perguntinhas enviadas aqui via chat, e aí eu vou começar por elas. Como eu consigo saber se um agente meu vai conseguir executar uma tarefa que eu atribuir? E se ele estiver atrasado com suas tarefas? Legal, legal. Bom, uma das formas que você tem, né, se utilizando dessa interface aqui de Central Dispatch, né, que nem eu tinha falado, e que você consegue ver qual que é a disponibilidade dele. Esse Ray William aqui, por exemplo, eu já sei que ele já tem atividade aqui para quinta e sexta, mas ele não tem nada para quarta, então eu poderia atribuir isso para ele. E outra coisa legal é a questão aqui, ó, se eu clicar em cima do nome dele, ele me mostra qual que é o status dele. Então aqui, ó, eu consigo ver se ele está, por exemplo, à frente da agenda dele, ou seja, ele já finalizou todas as tarefas. Se ele tivesse atrás da agenda dele, então muito possivelmente ele teria muita coisa ainda para fazer, eu não poderia, né, atribuir algo para ele. Além disso, nada impede, na verdade, eu até esqueci de mostrar para vocês, nada impede que essa Lisa Ray ela faça um contato direto com a pessoa lá no aplicativo móvel, né, o agente que está em campo, através desse chat. Opa, deixa eu só... Aqui, ó. Eu posso já ativar esse chat e eu posso me comunicar com a Lisa Ray. Então, a Lisa Ray ela pode mandar uma mensagem para esse agente que está em campo, perguntando, olha, chegou aqui uma nova tarefa, eu posso atribuir para você? Você consegue atender? Né? Então, você consegue também consultar esse agente ali de forma em real time, digamos assim, certo? Certo. Tem até uma pergunta que eu acho que tem um pouquinho a ver. O acompanhamento por GPS é em real time? O agente que está em campo pode desabilitar a rastreabilidade? Sim, é em real time e você inclusive configura qual que vai ser a periodicidade de atualização da geolocalização. Tá? Então, por exemplo, eu quero que seja atualizado a cada 5 minutos para também não ficar comendo muita banda, né, dos meus agentes. Você tem essa possibilidade, tá certo? E, opa, você vê aqui em settings, eu consigo ver ó, essa location tracking e você pode ver que eu consigo ativar ou inativar, tá certo? Mas, se o agente inativar a geolocalização do aparelho e não da aplicação, aí realmente não vai funcionar, tá, gente? Mais uma pergunta aqui que eu recebi no chat. Eu consigo criar outros critérios para fazer a autoatribuição das atividades sem ser skill, distância e equipamento? Ah, sim, sim. Eu acho que essa pergunta, inclusive, tinham feito antes de eu falar dessa parte aqui, né, de agente preferencial e por aí vai. Mas sim, vocês conseguem aplicar N critérios diferentes para montar, né, essa atribuição aqui de forma automática, tá certo, gente? Então, não necessariamente precisa ser só skills que a pessoa tem, a distância que a pessoa está da localidade, né, qual que são as partes que ela tem em posse. Você consegue criar diferentes tipos de critério para fazer a atribuição ideal do seu agente, tá bom? Inclusive, aquele exemplo que eu tinha dado, ele realmente é real. Se eu tiver um agente que é preferencial para determinado cliente, mesmo que ele não esteja próximo do local, eu vou atribuir a ele, tá certo? Certo. Agora tem algumas perguntas no Q&A. Como funciona toda essa gestão da geolocalização? É necessário a API Key do Google Maps? Sim, sim, sim. Toda esse tracking, né, do seu pessoal, ele depende da contratação do Google Maps, tá? De uma API, tá certo? Assim, já existe todos os conectores prontos, mas realmente a contratação,
né, dessa função, ela fica apartada, fica parte lá do Google Maps. Tá? Mas a comunicação, ela fica bem fácil de fazer, porque já está toda pronta. É basicamente a parte contratual mesmo. E tem mais uma pergunta aqui. O técnico de campo pode ter autonomia para ele mesmo, para que ele mesmo cheque os chamados pendentes, por exemplo, para uma fila de atendimento externo e atribua os chamados para atender, ou precisamos ter alguém dedicado para fazer essa organização dos chamados? Nossa, ótima pergunta, gente. Até parabéns para quem perguntou isso aí. Mas, enfim, sim, é muito possível fazer isso, tá, gente? Então, pensa que a partir do momento em que aqui eu voltei naquela pessoa chamada John, tá, gente? Que é aquele atendente que estava fazendo atendimento da Julie. Nada impede que no momento em que ele clica lá naquele botãozinho, né, Ready for Dispatch, isso seja atribuído automaticamente para algum analista que seja o ideal, tá? E nada impede também que isso caia numa fila de atendimento. E aí todos os seus agentes que estão em campo vão ter acesso a essa fila, né, como se fosse mais ou menos, tá, gente? Só para ilustrar. Seria mais ou menos esse My Group Tasks aqui, e ficaria aqui numa lista só de, por exemplo, que estão pendentes de atribuição, tá certo? E aí as pessoas podem ir pegando as tarefas conforme elas forem ficando livres, tá certo? Maravilha. Bom, pessoal, são 12:01, né? O nosso tempo aí já está estouradinho em 1 minuto. Esse foi o conteúdo que preparamos para vocês. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição, né? Envie para o meu e-mail, juliana@organizecloudlabs.com, que a gente responde, a gente retorna para vocês via e-mail. Aproveitando, sigam as nossas redes sociais, sempre disponibilizamos vários conteúdos pelo LinkedIn, Instagram e YouTube. Inclusive, todas as gravações desses webinars ficam disponíveis lá no nosso canal no YouTube, tá? Enfim, tem muito conteúdo bem bacana e que vale a pena conferir. Acho que é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos, tenham um excelente dia e até a próxima. Obrigado pela presença, gente. Bom dia para vocês. Valeu. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.